Olá, a notícia caiu como uma pedra e agitou as águas no mundo do áudio. Um novo estudo da Edison Research revelou que, pela primeira vez, o consumo de podcasts ultrapassou o da rádio no que diz respeito ao áudio falado. Eu sou Elizabeth Costa. Neste episódio número 50 do Por Dentro Com, vou falar do dia em que os podcasts ultrapassaram a rádio. Os podcasts ultrapassaram a rádio, mas a notícia sobre a morte da rádio é manifestamente exagerada. Neste episódio do Por Dentro Com, vou falar sobre este assunto com a Ana Xavier, do The Podcast Space. Ela trabalha nos Estados Unidos, país de origem deste estudo, para percebermos melhor o que é que estes números realmente querem dizer. E neste episódio, o Tiago Loureiro, o nosso especialista em SEO e redes sociais, traz um novo apontamento. Isto ou aquilo. Quando falamos de podcasts, temos de escolher entre áudio e vídeo? Esta é a escolha que nos propõe o Tiago Loureiro. Vou ainda apresentar-te um novo conteúdo do Popcast sobre o Paleolítico e porque há alguns dias o Popcast foi tema de conversa no programa Sociedade Civil da RTP2, vou recordar o que foi dito sobre a plataforma do Grupo Renascença Multimédia neste programa. Segundo dados recentes da Edison Research, nos Estados Unidos, os podcasts representam agora 40% do tempo diário dedicado à escuta de áudio falado, enquanto que a rádio se fica pelos 39%. É a primeira vez que isto acontece. Até agora, a rádio ficava sempre em primeiro lugar. Mas vamos por partes. Primeiro ponto importante. Isto aconteceu nos Estados Unidos, um mercado muito diferente do português. Segundo ponto, isto não significa que a rádio esteja a desaparecer. Eu gosto de rádio, eu venho da rádio e continuo a acreditar profundamente no papel que ela desempenha diariamente, na proximidade, na companhia, na absoluta atualidade. Para mim, estes números revelam outra coisa. O podcast ainda tem muito por onde crescer. Se já ultrapassa a rádio num mercado maduro como o americano, isso mostra que o consumo on demand da palavra falada está longe de ter atingido o seu auge. Não estamos a assistir a uma substituição, estamos a caminhar para um ponto de equilíbrio. A rádio continua a ser imediata, coletiva, simultânea. O podcast é intencional, escolhido, consumido ao ritmo de cada um. São propostas diferentes e acredito que o futuro passa pela convivência forte dos dois formatos, cada um com o seu papel, cada um com a sua força própria. Mas para tirar as coisas a limpo, desafiei a Ana Xavier para uma conversa sobre este assunto. Olá, Ana! Olá, Elizabeth. Então, cá estamos nós. Vamos tentar conversar mais um bocadinho sobre podcasts, porque é isso que nos traz aqui. Olha, e eu não estou preocupada, porque estas coisas não me preocupam assim, mas nos últimos tempos têm-me chegado aqui algumas notícias, inclusivamente aí do país onde estás, que finalmente, se é que se pode pôr a questão assim, os podcasts ultrapassaram a rádio em termos de tempo utilizado para ouvir o que se diz o áudio falado, portanto as conversas, porque até agora não tinha acontecido nunca. A rádio estava sempre em maioria, era sempre mais ouvida, mas agora os podcasts parecem estar a querer ultrapassá-la. Eu não quero falar sobre aquela coisa da morte da rádio, mas o que é que tu achas que isto quer dizer? Sabes que sempre a morte da rádio já tem vindo a ser anunciada há décadas, não é? Meu Deus, há quanto tempo? Mas eu acho que há várias razões para isso e acho que é importante perceber, às vezes, não ter aquelas reações de oh meu Deus, a morte da rádio, ai, os podcasts. Eu acho que é interessante perceber mais o comportamento dos ouvintes, não é? E eu acho que existe uma lógica desse crescimento tão grande que agora está equiparado. Ou seja, o que é que, por norma, os ouvintes fazem? Antigamente, se calhar, tinham um carro normal, mas agora têm um carro com, por exemplo, a smart... oh meu Deus, como é que se chama a tecnologia? Tipo CarPlay ou tecnologias que permitem aquela facilidade em transmitir os dados do telefone para o carro. Portanto, se calhar, antigamente, alguém que ia de casa para o trabalho ia ouvir uma rádio, agora
vai simplesmente ouvir os seus podcasts, ou, por exemplo, vai ouvir o tal on demand, ouvir um programa de rádio já no carro, se calhar o programa da manhã que não pôde, seja por que motivo for. Portanto, existem muitas razões que efetivamente contribuem para esta expansão e, digamos assim, um bocado tipo a mistura destes dois meios. Portanto, eu não acho que seja mau, acho que é simplesmente os ouvintes terem acesso a mais escolhas, digamos assim, porque realmente, antigamente, eu lembro perfeitamente quando andava na rua ia ouvir a rádio, mas depois com a internet cada vez mais se normaliza a escolha dos conteúdos que queremos efetivamente ouvir. Portanto, se realmente eu queria dar uma volta a pé, pego e vou ouvir os meus podcasts que não ouvi. Digamos que os podcasts são mais maduros em termos de medium, não é? Portanto, as pessoas também têm mais uma tendência. E, por exemplo, aliás, a quantidade de pessoas que foi crescendo durante os últimos anos com podcasts, nos últimos 20 anos, tu agora tens, não é só a juventude a ouvir podcasts, tens pessoas que têm 50, 60, 70, 80 a ouvir os podcasts. Normalizou-se, tornou-se muito normal, efetivamente, ouvirmos os podcasts, e ainda por cima Smart TVs. Exatamente. Mas eu que fui uma mulher nada e criada na rádio, eu continuo a achar que, apesar de tudo isso que disseste, a rádio continua a ter o seu papel. É completamente atual, as últimas notícias estão lá todas, nós aqui em Portugal ainda estamos muito marcados pela experiência do apagão o ano passado, que quando não tínhamos mais nada, foi a rádio que nos salvou. Portanto, para mim, a rádio continua a ter o seu papel. Eu acho que tu tens razão naquilo que estavas a dizer. Os podcasts estão mais maduros, portanto está a haver uma espécie de equilíbrio de forças. Eu acho que ninguém vai ultrapassar ninguém, mas cada um vai se acomodar no seu espaço. E o podcast, sendo um meio mais novo, tem mais por onde crescer. Sim, e depois há outra coisa. Há aqui dois pontos que acho que são importantes que falemos, que é, por um lado, eu noto já aqui que existe, por exemplo, a NPR, que é a Public Radio, portanto a Rádio Nacional, que existe um grande interesse porque há imenso conteúdo produzido com grande qualidade. As rádios agora estão a ter bastante interesse em dizer assim, vamos preencher a nossa grelha de informação, ou a nossa programação, digamos, com podcasts de alta qualidade. E eu acho isso incrível. Estamos a ver realmente aquela mistura entre os meios, se efetivamente o conteúdo está efetivamente a ser criado com qualidade e respeita todo, digamos assim, todos os elementos que seriam necessários para serem transmitidos numa rádio, por que não realmente fazer esta mistura entre os dois meios? Para além de que também, nos Estados Unidos, em Portugal provavelmente ainda não é tanto, mas eu acho que um dos motivos pelos quais as audiências ouvem podcasts é porque querem aprender e querem aprender em profundidade sobre um tema. Portanto, o que se calhar eles aprendiam na rádio antigamente, agora aprendem em podcasts, não é? E tipo, as notícias de última hora e tudo mais, existe já uma convergência para os podcasts que antigamente era só dos meios de comunicação, digamos assim, oficiais. Portanto, eu acho que tem sido muito interessante ver os comportamentos e o consumo que as pessoas têm dependendo ou das suas... Antigamente, cada pessoa tinha a sua rádio que ouvia, não é? Aquelas estações específicas. Eu sou desta estação, sempre ouvi a vida inteira, não é? E agora estamos a assistir um bocadinho. Que é tipo clube de futebol, não é? Exatamente. E eu acho que vai ser muito interessante, conforme formos continuando a andar neste percurso de, digamos que, médios híbridos, como é que a rádio em Portugal vai começar, se calhar, a abraçar projetos de alta qualidade. Eu sei que já existem algumas pessoas que são convidadas a trabalhar com rádios, com os seus programas, mas, por exemplo, dizer assim, ok, este programa que já tem uma audiência espetacular, que é super alinhada, como é que nós vamos fazer esta audience crossover, não é? Portanto, sim, isso é um movimento que já se percebe aqui e ali, já se vai percebendo aqui em Portugal. Sim, pessoas que estão a ter sucesso no podcast acabam por aparecer no meio rádio. Vai, de facto, haver esse crossover entre os meios. Isso é uma coisa boa. Eu acho que sim. E principalmente, sabes, falando até das rádios locais, isto é um desafio que eu deixo a todos os ouvintes.
pensa nas vossas rádios locais, nas vossas rádios regionais, se efetivamente estão a criar um conteúdo de qualidade, por que não abordar a rádio local e dizer assim, principalmente se o podcast é local, por exemplo, para promover o vosso negócio ou para promover a região onde vivem. Eu acho que é extremamente importante pensarmos assim, porque é que não havemos de contactar uma rádio e dizer assim, tem este programa, tem esta audiência, acho que é um benefício para a rádio e para a comunidade, e pensar assim, ok, quais são as oportunidades que nós podemos criar, e não pensar que estão a competir um com o outro, não é? Acho que isso é muito interessante. Exato. É isso mesmo, Ana. Portanto, vamos ver como é que estas coisas evoluem. Eu fiquei surpreendida com a notícia e vamos lá ver o que é que o futuro nos guarda. Sim, sem dúvida. Obrigada, Ana, e até ao próximo episódio. Será que quando se fala de podcasts temos mesmo de escolher? Esta é a nova proposta do Tiago Loureiro, chama-se Isto ou Aquilo. Neste episódio, o isto é o áudio e o aquilo é o vídeo. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Uma das perguntas que mais ouvimos na podosfera é: faço só áudio ou faço videocast? E eu acho que isto já nem sequer é uma discussão técnica, é mais uma questão de distribuição. Porque o áudio consome-se de uma maneira e o vídeo de outra, e cada um traz vantagens muito diferentes. Se optarmos por ter apenas áudio, o que é que conseguimos com isto? Baixa fricção, ou seja, é um formato mais plug and play. Gravas, editas, sobes. Não tens de pensar em luz, enquadramento, cenário, câmara, nem nada disso. É mais adequado ao consumo real do dia-a-dia, porque o áudio é perfeito para multitasking, para ouvir enquanto vais a conduzir, cozinhar, passear o cão, ir ao ginásio, ou seja, é um formato que acompanha a vida das pessoas e que traz uma conexão pela voz. Há uma coisa muito poderosa no áudio, a relação é mais íntima, o ouvinte sente que estás a falar só para ele, como uma conversa entre ambos. E também gera menos ansiedade de performance. No áudio não tens aquele peso do estou bem na câmara, o foco está na conversa e no conteúdo e só aí. Onde é que o áudio ganha? Se queres consistência e queres criar uma comunidade que ouve mesmo, o áudio é rei. No caso do videocast, temos descoberta e crescimento rápido. O vídeo é, e já o disse muitas vezes, quase um cheat code para crescer, porque as plataformas empurram o vídeo muito mais, especialmente em TikTok, Reels e YouTube Shorts. O conteúdo é recortável, ou seja, um episódio vira uma fábrica de conteúdo. Dele retiras clipes, frases fortes, bloopers, cortes com legendas, tudo ótimo para a tua distribuição nas redes sociais. Gera também confiança e relação imediata, porque ver a cara cria uma ligação mais rapidamente. É como a diferença entre falar com alguém por telefone ou ver a pessoa ao vivo. Muda logo o impacto. E por último, facilita as partilhas. É mais fácil alguém mandar um clipe para um amigo do que mandar um episódio de podcast completo. Então, onde é que o vídeo ganha? Se o objetivo é alcance, crescimento mais rápido e presença forte em redes, o vídeo é claramente a arma. Resumo desta forma: áudio, profundidade, rotina e relação longa. Vídeo é distribuição, descoberta e multiplicação de conteúdo. Um exemplo de estratégia de sucesso que tire partido de ambos pode ser: grava com vídeo, publica o áudio em todas as plataformas e corta o vídeo para as redes. Porque assim não estás a escolher um lado, estás a aproveitar o melhor de cada mundo. E fecho com uma dica prática: se tiveres de escolher só um para começar, começa pelo áudio, garante consistência. Depois, adicionas vídeo quando o processo já estiver sólido. Obrigada, Tiago. Encontramos-nos no próximo episódio. Já provaste sopa de tartaruga? E tartaruga grelhada? Ao que parece, este era um dos pratos preferidos dos nossos antepassados paleolíticos. O que é que isto tem a ver com podcasts? Tudo. Porque esta é a proposta de um novo conteúdo disponível no Popcasts. O Paleo Flash, com a autoria de Sara Cura, pretende dar a conhecer a pré-história através de notícias breves e testemunhos de investigadores. E se vos dissesse que um dos mais antigos truques de cozinha da história da humanidade envolvia assar tartarugas e cágados em cima de brasas? Um novo estudo de arqueologia experimental publicado na Nature Scientific Reports revela como o fogo transformou a forma como os nossos antepassados paleolíticos processavam a caça de animais de pequeno porte, incluindo tartarugas e cágados, e o que isso nos diz sobre a cognição e cultura em épocas paleolíticas. O Paleo Flash pretende dar a conhecer a pré-história através de notícias breves e testemunhos de investigadores e investigadoras que se dedicam ao seu estudo. É uma produção conjunta do projeto Comunicar Arqueologia e do projeto Paleo West Iberia, do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Paula e o Flash para ouvir no podcast e na app do podcast. Na semana passada falou-se de podcasts na RTP2. O programa Sociedade Civil colocou em palco vários especialistas para discutir o lugar que o formato já ocupa nos mídia portugueses. O Nelson Pimenta, diretor da área digital do Grupo Renascença Multimédia, esteve presente para apresentar o podcast e recordar como nasceu esta plataforma inovadora. O podcast surgiu, é uma ideia pandémica, na verdade. Nós estávamos à procura de novos formatos e seguindo linhas de tendência e, portanto, surgiu esta ideia de criar um agregador de conteúdos áudio e, no caso, também com videocasts, portanto, portugueses, ou seja, podcasts e videocasts portugueses, mas com um twist, ou seja, que não seja só nossos do grupo e, portanto, nós abrimos a porta a produtores independentes e temos mais de 300 títulos no podcast de produtores independentes, pessoas como nós, qualquer um de nós pode fazer isso, e que tenham a qualidade suficiente e qualidade editorial para pertencer a um projeto agregador como o podcast. E sim, ainda há muito espaço para acolher podcasts de produtores independentes, no sentido de promover a descoberta e dar voz à diversidade. É o primeiro agregador de podcasts portugueses que existe, já existe há 5 anos, tem uma aplicação móvel também, para quem quiser, e que disputa aquele espaço do descoberta, portanto, onde é que eu vou descobrir novas coisas para ouvir, mas também fazendo uma batalha um bocadinho David contra Golias, mas também a possibilidade de escutar na própria app, e nós sabemos que as grandes plataformas Apple e Spotify têm esse domínio, mas estamos lá e criamos este projeto inovador, não para nos alimentar a nós, mas sim criar uma posição no mercado em que diz, de facto, nós estamos presentes e, portanto, queremos dar voz aos criadores e queremos dar também voz à escuta, se quiser. E o projeto é isso. O podcast na RTP2 no programa Sociedade Civil. Se queres fazer parte do podcast, é muito simples. É só ir a podcast.pt. Os podcasts ultrapassaram a rádio nos Estados Unidos, mas isto não é o fim de nada, é um sinal de maturidade. O áudio falado está mais forte do que nunca, só está distribuído por formatos diferentes. E eu continuo a acreditar numa coisa: rádio e podcasts não competem, complementam-se. E o melhor ainda está por ouvir. Eu sou a Elizabeth Costa, este foi mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Até ao próximo episódio.